Integrantes da cúpula petista estão defendendo que o presidente Lula faça manifestações públicas mostrando que é favorável à cassação de mandato do Sérgio Moro pelo TSE. A postura adotada pelo Planalto, minimizando o caso e sinalizando que Lula não estaria acompanhando o tema de perto, gera ruído. Gera críticas entre os integrantes do partido. E aí o Lula falou no encontro com jornalistas na semana passada o seguinte: eu não consigo me separar da figura do presidente e voltar a ser o cidadão Lula. Embora seja um tema que eu gostaria de falar muito, eu prefiro não comentar uma coisa que está tramitando na justiça. O certo é que eu provei o que eu precisava provar e estou de volta à presidência da República para fazer o que eu acho que tem que ser feito neste país. E aí eu fecho aspas para o presidente da República no café da manhã com os jornalistas, segunda-feira passada, né, alguma coisa assim, na semana passada. A minha pergunta é: ele tem, Gani, que se manifestar a respeito disso? Não tem que se manifestar. Ele está na função de presidente da República. Então foi acertada a manifestação. Foi acertada. Nesse sentido, foi acertada. O que não foi acertada, lógico, foi a cobrança dos manifestantes. Poderia ser ruim para o próprio presidente, porque daria ainda mais um embasamento para uma tese política, né? Se o TSE derruba a decisão do TRE prejudicando Sérgio Moro e se o presidente se manifesta politicamente, qual que vai ser a narrativa de bandeja para a oposição? Tá vendo? TSE cedeu à pressão do presidente da República. Então não seria bom do ponto de vista estratégico. Agora, do ponto de vista de uma figura de Estado, que é o presidente da República, não tem que se manifestar, né? Assim como Sérgio Moro também não é agora o ex-juiz, né? Sérgio Moro é um senador da República, então ele tem que ter uma distância em relação a isso, ele tem que governar para todos os brasileiros. O problema é fazer isso em um mundo altamente polarizado, hein, Piperno? Mas é claro, só que tem uma coisa, né? O presidente não tem que ficar opinando sobre tudo. É muito importante que ele mantenha esse distanciamento, sim, até por conta disso que o Alan disse. E veja, o presidente, se ele fosse mais impulsivo, se estivesse disposto a agir com o fígado, falar, pô, fiquei preso 580 dias por conta da ação daquele juiz. Seria muito fácil para ele justificar isso. Mas é bom que ele fique longe. E outra coisa, eu, por exemplo, já falei muitas vezes aqui, eu tenho, assim, muita oposição a muita coisa que o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro fez. Agora, os argumentos em defesa da cassação dele não me convenceram ainda. Quer dizer, a não ser que surja alguma coisa nova relacionada à campanha eleitoral dele enquanto candidato ao Senado, eu não me convenço das demais acusações. Da mesma forma que eu imagino que o presidente da República, até por talvez sugestão de algum conselheiro próximo, também não. Quer dizer, por que entrar nessa barca furada só para justificar, só para jogar para a torcida, né? Então, está correta a atitude do presidente e é muito assodada a ação desses setores do PT que tentam estimular o presidente a agir de forma contrária. Só para contextualizar para você que está nos acompanhando pelo rádio, estamos comentando aqui o caso da cassação do mandato de Sérgio Moro, que envolve aí questões pessoais. Foi o juiz que condenou o Lula, uma história toda que a gente acompanhou como uma novela, e aí a gente tem a possibilidade de reversão do cenário no TSE e o Lula sendo pressionado para se manifestar. Ele disse que não tem que se manifestar, porque quando ele fala é o presidente falando e esse não é um mérito que lhe cabe. Daí a minha pergunta aqui é a seguinte, Dávila, quando a gente olha o quadro geral saindo de Lula, Moro, dessa questão toda, o que essa movimentação dessa ala aí do PT, como os jornais dão conta, faz lembrar é que a gente ainda continua vivendo em um ciclo em que o nós contra eles, em que o fla-flu, em que a esquerda contra a direita, em que o revanchismo sustenta a política. A gente já tinha, ou pelo menos deveria, ter superado isso dentro de um processo que foi altamente tenso na transição de governos. A gente não aprendeu nada com isso? Não aprende, né, Ares? Porque, no fundo, o populismo
precisa da polarização. Sem polarização, sem radicalismo político, o populismo morre. O populismo precisa desse antagonismo. E o que essa ala petista tenta fazer é afundar o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República está correto nessa situação. Ele não pode se manifestar sobre a cassação de um senador. Mas a ala petista quer arrancar uma casquinha política disso, porque é muito bom para o partido ter um eventual presidente da República que diz que precisa caçar o senador Sérgio Moro. Mas o Lula não entrou nessa roubada, ainda bem. Mas você vê que a pressão por fomentar a polarização agora parte da base do governo, do PT. Eles que estão pressionando o presidente da República a entrar no ringue para fomentar a polarização. E, além de tudo, Lula faz muito bem de manter longe dessa questão, porque a pior coisa que poderia acontecer agora é, durante o julgamento do senador Sérgio Moro, voltar às falas infelizes do presidente da República, que dizia que chegou a presidente da República para acabar com a vida do Moro. Então, assim, é ótimo que o presidente mostre uma atitude completamente diferente daquela declaração totalmente infeliz, desproposital, feita por ele no passado. Então, veja só, enquanto o presidente está tentando fazer o seu papel de chefe de governo, chefe de Estado, o partido está tentando levar ele para a polarização, para falar assim, olha, entra aqui nessa briga aqui, porque nós precisamos do seu apoio aqui para poder mobilizar a nossa base a favor da cassação de Sérgio Moro, mesmo que, como bem disse o Piperno, não há nenhum embasamento técnico para cassar o senador. Aliás, nesse atual momento, talvez um dos atores políticos de primeiro time que mais tentem contribuir para diminuir a polarização seja exatamente o presidente da República. Ele tem feito isso em relação ao agro, aos evangélicos, parte da oposição, tem conversado, inclusive, com mais atores do próprio Congresso. Então, nesse sentido, quem mudou de atitude, é uma mudança, aliás, até condenando o regime da Venezuela em alguns momentos. Até nisso o presidente mudou. Agora, realmente, é um pouco mais difícil domar a base dele. Agora, ele puxou até a orelha dos ministros, falando que é preciso ter mais interlocução, que é preciso conversar. Não teve isso agora no café? Mas o Segredo não concorda com você, né, Segredo? Não concordo. Eu não consigo me abster de um comentário daquilo que foi mencionado pelo presidente, em que ele repite tantas narrativas que eu acho que ele se convence do que ele fala. Ele mencionou numa fase, eu já provei o que tinha que ser provado. Não provou e por isso voltou a presidente. Não provou o que tinha que ser provado. Os processos foram cancelados, foram anulados. Ninguém falou de que era um ditame sentenciado de inocência. Então, não provou o que tinha que ser provado. Eu não posso me abster desse comentário, porque tenho certeza absoluta que a nossa audiência entendeu essa questão. Mas o presidente está certo, ele não pode se envolver nessa briga. Primeiro porque ele já se manifestou. Ele queria ferrar, não foi a palavra utilizada, ao Moro. Se o presidente manifestar que ele é favorável à cassação, pode acontecer duas coisas. O TSE, politicamente, não tecnicamente, cassar o Sérgio Moro. Se cassar e não colocar inelegível, vai dar um up na carreira política do Sérgio Moro terrível. E aí a dúvida será, o TSE cassou o Sérgio Moro porque tem fundamento político ou técnico? Está vendo como sai, né? Político ou técnico? Ou porque o presidente indicou que tinha que ser cassado? Então ele está certo, porque aí vamos a outra. Se o TSE for técnico e não cassar o Moro, o presidente fica mal. Então, a melhor coisa que ele deveria fazer, como ele está fazendo, é não se envolver. Agora, Piperno, que ele queira fazer de tirar a politização, pelo amor de Deus, não é isso que ele está fazendo. Não, pera lá. Não é isso. Veja, enfim, ele está construindo pontes com todos esses setores. Com todos os setores, evangélicos, Congresso... Porque ele precisa dessa ponte para provar algumas coisas. Mas espera lá. Ele queira fechar a polarização. Mas escuta, aí que tá o negócio. As motivações dele a gente pode contestar, a gente pode discutir. Mas o fato é esse. Cerrar a polarização seria, já derrotamos o Bolsonaro, agora temos que derrotar o bolsonarismo. Esse é cerrar a polarização? Isso não cerra a polarização nenhuma, ao contrário, agranda a polarização. Eu acho que tem um ponto aí que muda todo esse jogo, que é o seguinte, a gente está num ano de eleição municipal, e eleição municipal é crucial para as eleições federais, parlamentares. E o PT teve um desempenho muito ruim
ao longo das últimas 2 eleições municipais. Se a gente pegar hoje, quem tem mais partido, mais prefeituras é o PSD, seguido do MDB, seguido do União, depois vem PP, ainda tem um outro, Republicanos, PP, aí tem um monte. Aí vem o PT, quem diria, né? No passado, que era uma máquina ali de eleger prefeitos, né? Então, eu acredito que também há uma leitura dentro do partido de que, opa, a gente precisa aqui conversar com outros setores da sociedade, caso contrário, a gente vai ter um desempenho ruim nas eleições municipais e, novamente, nas eleições para o Congresso, que hoje é o grande problema do PT, que não tem representatividade no Congresso. E aí as votações se tornam muito difíceis, tem preço a cada votação, porque não tem base orgânica.